A partir deste momento e durante os próximos 60 minutos, nos vossos ecrãs acompanha a amiga do programa Mosaico, com as recentes atualidades de Portugal, da Madeira, dos Açores e do mundo. E ainda notícias da comunidade. Aqui, da equipa de trabalho do Mosaico, enviamos a todos os nossos telespectadores o nosso abraço amigo. E esperando que o nosso programa de hoje seja do vosso inteiro agrado. E agora, depois de alguns meses ausente do nosso programa, por motivos da sua vida profissional, volta a estar convosco a partir de hoje, no nosso programa, o nosso estimado colaborador, Dr. Jorge Morgado Ferreira, de que, em nome da equipa do Mosaico, enviamos as nossas boas-vindas e é um prazer ter a companhia do Dr. Jorge Morgado Ferreira connosco a partir do programa de hoje. Pois, como disse o Paulo Jorge, cá estou mais uma vez à frente das câmaras do Mosaico. Depois de uma ausência de meses, penosa para alguns, indiferente para outros e talvez grata para muitos, volto novamente ao programa que vi começar e ao qual dediquei algum tempo e esforço que de outro modo seriam de lazer. E volto por várias razões. Volto porque, bem ou mal, houve sempre pessoas que me fizeram sentir bem recebido neste programa. Volto porque penso, até que me seja provado o contrário, que posso dar algum contributo à comunidade portuguesa a que pertenço. Volto finalmente porque, não tendo nada a perder nem a ganhar, penso poder manter uma independência que me permita conservar a isenção que foi um dos objetivos primordiais deste programa. Desde sempre, lembro-me das primeiras reuniões que tivemos antes de vir para o ar, desde sempre dizia, nos propusemos a fazer um programa sem partidarismos, sem favoritismos, totalmente desligado de interesses pessoais ou monetários. Não sei se isso foi sempre conseguido, nem sou talvez a pessoa indicada para emitir juízos de valor nesse campo. Aos que nos ouvem, à comunidade portuguesa de Calgary em geral, compete não só o julgamento, mas também a responsabilidade de rejeitar todos aqueles que vejam não defender o seu interesse e que se aproveitem deste programa ou de ambientes comunitários para defender interesses pessoais. Aos que nos veem, compete distinguir o trigo do joio, a pureza das águas turvas. A toda a comunidade que vive nesta cidade, compete decidir dos interesses que a todos dizem respeito. E digo isto não por possuir o dom da verdade exclusiva, não por me sentir com alma de pregador acima de toda a suspeita. Digo isto porque sei que está no espírito iniciador deste programa, porque sei que está na intenção do seu produtor e de todos os que a ele dão o seu esforço sem egoísmos farisaicos. Digo isto porque sei que por vezes parece que tudo o que brilha é ouro, mas tenho para mim que as aparências iludem. Além disso, como dizem os canadianos, é possível enganar alguém uma vez. É possível enganar alguém várias vezes. É ainda possível enganar toda a gente uma vez. Mas não é de certeza possível enganar todos, todas as vezes. Mais tarde ou mais cedo, a verdade acaba por sobressair. Mas não quero maçar por mais tempo as pessoas com pensamentos profundos ou com devaneios pessoais. Tem-me dito por vezes que as pessoas não me entendem. Embora respeite todas as opiniões, custa-me a crer que pessoas adultas necessitem de porta-vozes. Mas passemos a ambientes menos pesados, porque a vida e os fins de semana necessitam de momentos despreocupados. Do Mosaico, para toda a comunidade portuguesa desta cidade, uns minutos de música da nossa terra. O fado nasceu um dia, quando o vento mal volia e o céu o mar prolongava. Na morada de um veleiro, no corpo de um marinheiro, que estando triste cantava. Pode ter também nascido nas vielas de Lisboa, depois da abolição da escravatura, ou ter vindo do Brasil com o lundum chorado, uma dança de origem africana que fez delirar os salões da capital. Ao certo, sabe-se que depois do regresso da corte portuguesa vinda do Brasil em 1822, o fado se cantava acompanhado à guitarra, juntando fadistas com fidalgos e rameiras com marialvas. O fado veio ao mundo num dia de primavera,
teve por berço a guitarra e por madrinha a Severa. O fado ficará para sempre confundido com o nome de Maria Severa. Uma fadista cuja vida mal se conhece e se confunde com a sua própria lenda e com o fado. Maria Severa morreu em 1845, com 25 anos,
na Rua do Capelão. A sua lenda cresceu com o fado e o mito tomou forma nas letras de fados e em romances. Popularizou-se no teatro e também no cinema. O sentimento fatalista perpassa em cada fado que fala de saudade e amor, traição e ciúme. Em cada mulher que o canta, vive um pouco a lenda da Severa. Depois deste trecho de fado e da sua história, uma resenha do que se tem passado por esse mundo fora. No Canadá, mais um filho para o primeiro-ministro, uma redução da taxa de desemprego e a vinda a lume do relatório sobre a economia preparado pela Comissão MacDonald dominaram as notícias nos últimos dias. Continua a pacatez do país a que nos habituámos, apenas interrompida aqui e além por discussões mais ou menos estéreis, sem resultados até agora concretos. O governo foi feito para governar e lá o vai conseguindo, mas sem as mudanças que exatamente há um ano prometera e que fizeram sonhar a maior parte dos canadianos. Mais uma vez se reduziram as expectativas e cá se continua à espera de melhores dias. Melhores dias se esperam também nesta província, mas a neve de que tivemos uma amostra nos últimos tempos veio lembrar-nos que por estes lados o inverno é rei e que o verão lhe representa apenas um ligeiro intervalo. Entretanto, ainda na província, continua a luta pelo principal lugar político que, com certeza, dará como certa a vitória de Don Getty, apesar dos ligeiros sobressaltos que a sua campanha sofreu nos últimos dias. Tudo leva a indicar que, tanto no governo federal como no provincial, a evolução na continuidade será o lema que dominará. Já o mesmo não parece acontecer no nosso país, onde as lutas políticas se temperam com o sabor latino que nos caracteriza, o qual lhes dá um colorido que aqui não possuem. Continuam as guerras das eleições legislativas e das presidenciais a realizar dentro de meses, que com certeza irão trazer algumas mudanças no xadrez político do nosso país. Mas, apesar das lutas políticas, a brandura dos nossos costumes e o sol que todos os anos brinda Portugal ainda continuam a constituir um incentivo irresistível. Nos primeiros 7 meses deste ano, entraram no nosso país 5.600.000 turistas, o que representa um aumento de quase 22% relativamente ao ano de 1984. Infelizmente, nem só o turismo aumenta. Também os acidentes de viação têm causado mais mortes e prejuízos este ano que em anos anteriores. Nos primeiros 6 meses do ano, registaram-se mais 789 acidentes que em igual período do ano passado. E em julho manteve-se a tendência. Só no mês de julho, no nosso país, houve 2.760 acidentes de viação, dos quais resultaram 139 mortes. As causas, além dos aumentos do parque automóvel e do número de condutores, são encontradas também no afluxo de imigrantes, a quem a excitação de umas férias e a falta de experiência de condução no nosso país fazem, por vezes, esquecer os cuidados necessários. Por isso, se vai a Portugal de férias, lembre-se que não conduz no seu ambiente diário e que todos os cuidados são poucos. E lembre-se também de levar consigo alguns dólares, principalmente americanos. Apesar da baixa sofrida no início deste ano, o dólar americano está a recuperar lentamente e cotava-se recentemente a cerca de 166 escudos, enquanto que o canadiano rondava os 122. Noutras notícias, continua a verificar-se a falta de instalações e equipamento escolar que, com a desorganização de quadros docentes para os ensinos primário e secundário, levará a que milhares de estudantes fiquem sem aulas em outubro deste ano. Continua também a ser notícia no nosso país o julgamento das Forças Populares 25 de Abril, ou FP25, que muita tinta tem feito correr de há alguns meses para cá e que muita mais fará correr até que as responsabilidades finais sejam apuradas. Por esse mundo fora, continua a praga dos acidentes de avião. A juntar à lista, mais um caiu nos Estados Unidos na passada sexta-feira, tendo provocado a morte de todos os seus 31 ocupantes. Mortes também continuam a ocorrer na África do Sul
abraços com todos os problemas de um regime que não se tem sabido adaptar aos tempos que correm e que alguns veem já perto do fim. E de Portugal, Canadá e mundo, é este o nosso breve resumo de notícias de hoje. Teremos mais tarde Carlos Silva com notícias da comunidade e desporto, mas entretanto mais um fado na voz de Lourdes Rodrigues, ao que se seguirão as notícias dos Açores e Madeira por Paulo Jorge Leftin. Quando às vezes canto fado, docemente modulado numa harmonia bizarra, eu sinto a alma a vibrar, eternamente a palpitar dentro da própria guitarra. Eu sinto a alma a vibrar como o som. Não é que ela chora e chorando vai de leve penetrando dentro do meu coração. Não é que ela chora e chorando vai de leve penetrando dentro do meu coração. E eu passo a vida inteira qual do fado mensageira, destino que Deus me deu. De tanto fado cantar, chego mesmo a acreditar que o próprio fado sou eu. De tanto fado cantar, chego mesmo a acreditar que o próprio fado sou eu. Algumas notícias dos Açores. A população de São Miguel viveu momentos inacreditáveis e que causam grande emoção, principalmente na freguesia dos Arrifes, um incêndio que destruiu totalmente uma moradia nos Arrifes, na Travessa da Piedade. Do fogo só escapou a coroa e a bandeira do Divino Espírito Santo. O tabaco aumentou nos Açores. O preço do tabaco nos Açores teve há dias um aumento de 20% à saída da fábrica. Os cigarros com filtro e de tamanho normal, como o Alemar e o Boa Viagem, de 57 escudos e meio passou para 70 escudos. O chamado King Size, de 66 escudos, passou a custar 80 escudos. E o popular cigarro Santa Justa e o Triunfo, sem filtro, que é para aquela classe pobrezinha, passa agora a custar 47,5. Nos Açores existem 4 fábricas de tabaco, 3 na ilha de São Miguel e uma na ilha da Terceira. A Câmara Municipal de Santa Maria prestou há dias homenagem ao padre Serafim Chaves, natural daquela ilha e falecido a 11 de julho deste ano, e que foi vigário da Igreja da Vila do Porto. O padre Serafim Chaves é recordado com carinho naquela ilha pelas suas boas qualidades de homem e padre. Na Ilha das Flores iniciou-se já a segunda fase do hospital daquela ilha e que irá valorizar bastante as atuais instalações e o povo florentino. A conclusão das obras deverão estar prontas em princípio de 86 e deverão custar cerca de 8.400 contos. Em São Jorge, a traineira da família Medeiros das Velas capturou uma tartaruga com 650 quilos, a maior até agora capturada nas Ilhas Açorianas.
e que foi transportada para a Universidade dos Açores a fim de ser estudada e embalsamada. O Faial esteve em festa no passado dia 4 de julho e no dia em que o Faial celebrava 152 anos como cidade e que pela primeira vez um avião 737 dos transportes aéreos portugueses aterrou, ou aliás escalou o aeroporto do Faial. Houve a recepção de boas-vindas aos que viajavam a bordo do avião da TAP e que acabou com um grande almoço oferecido pela TAP na estalagem de Santa Cruz. O tripulante do iate Santa Mar, Paulo Norberto Bezerra, de 20 anos, desapareceu no mar no dia 7 de julho, quando o Santa Amaro efetuava a travessia de São Jorge ao Faial. O jovem tripulante era natural da Ilha do Pico. Até fins do mês passado, as 50 traineiras que nos Açores se dedicam à pesca do atum atingiram já 3.245 toneladas, mais 910 toneladas do que o ano anterior. Presentemente, as maiores capturas de atum verifica-se à volta das ilhas do grupo central do arquipélago. No próximo ano, a SATA, Companhia de Aviação Regional, talvez venha a adquirir 2 aviões a jactos BA-200 e efetuar ligações semanais com a Madeira e Lisboa. Na Ilha do Pico, a empresa ProPico, à beira de abrir falência. A firma encontra-se com graves dificuldades financeiras e o Governo Regional deve muito em breve decidir sobre a sobrevivência da ProPico. Segundo informações, deve à banca 300 mil contos e parece que a dívida foi motivada por má gerência da ProPico. As touradas à corda na Ilha Terceira têm causado mortes. No mês passado, um jovem de 18 anos teve morte instantânea quando um touro, o galho do touro, entrou-lhe, ou aliás furou-lhe o pescoço. E ainda noutra tourada, um dos pastores também chegou ao hospital já dado como morto. Da autoria do terceirense Valdemar Mota acaba de lançar um novo livro intitulado João Batista Machado, Mártir e Glória dos Açores e Padroeiro Açoriano do Imigrante. Livro que divulga a figura do maior açoriano de todos os tempos. A Direção Regional do Turismo divulgou existirem nos Açores 29 restaurantes classificados oficialmente e com a capacidade para 2.000 pessoas. Dos restaurantes classificados, 15 são em São Miguel, 8 na Terceira, 3 Faial, 1 no Pico e 1 nas Flores. Em Angra do Heroísmo, o juiz do Tribunal de Trabalho está em contas com a Justiça. O Dr. Ramada Ferreira, que atualmente é o juiz de trabalho do Tribunal de Trabalho em Angra do Heroísmo, conta com um processo no Tribunal Judicial daquela comarca, porque não gosta dos seus vizinhos e andou aos tiros contra toda a vizinhança. E agora bem bom, porque eu, quando morava na Ilha Terceira, praticamente morava bem perto do Dr. Ramada Ferreira. Beba que não estou lá, senão já tinha levado algum tiro. O presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Mota Amaral, visitou no fim de julho a ilha mais pequena dos Açores, o Corvo, a fim de, em loco, apreciar as necessidades daquela ilha e que, ultimamente, a Câmara Municipal do Corvo tinha pedido ao Governo Regional. O grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena, da Ilha do Pico, representou a região Açores em Lisboa, no Festival Internacional do Inatel, que se realizou no passado mês de junho. O grupo folclórico picoense contava com 31 elementos e atuou também, não só em Lisboa, mas também na Vila da Feira, Águeda e no Luso. A Semana do Mar, que se realizou na Ilha do Faial de 4 a 11 de agosto, e no âmbito da promoção e animação turística, e que este ano contou com a presença de centenas de iates de recreio de todas as partes do mundo, e este ano teve o apoio financeiro de 3.500 contos do Governo Regional dos Açores. No domingo passado, abriram novamente aos fiéis católicos a Igreja de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, que o abalo de terra tinha sido destruído, no dia 1 de janeiro de 1980. Hoje, na Ilha Terceira, é o domingo da Serreta, festas rígidas que muita gente da Terceira faz o percurso Angra-Serreta a pé para assistirem às festas de Nossa Senhora dos Milagres logo no domingo de manhã. Amanhã na Serreta é a tradicional tourada à corda e amanhã também na Ilha Terceira é feriado municipal. E agora sim, vamos a algumas notícias da Madeira. No passado mês de julho, a cidade de Funchal passou a dispor do novo centro médico situado na Baixa Citadina. Uma iniciativa do Dr. Mendes de Almeida, o novo centro médico da Sé envolve no seu funcionamento 2 dezenas de médicos, além do numeroso pessoal de enfermagem, e terá um serviço de urgência às 24 horas do dia. O Governo Regional da Madeira vai, a partir de agora, controlar a saída do vinho da Madeira.
autorizando apenas a saída de 12 toneladas por mês devido à falta de vinho para consumo local. O Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, esteve presente na cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE e onde ofereceu para o final das cerimónias, o saboroso vinho e flores da Madeira. A freguesia de São Jorge, na Ilha da Madeira, de 21 a 28 de julho, realizou a sua Feira das Peras, iniciativa da Junta de Freguesia e que contou com milhares de pessoas da Madeira. E que ao longo da semana houve atividades recreativas e culturais e ainda o concurso do bolo de licores. Para restaurar a tesouraria da região autónoma dos Açores, aliás da Madeira, o Governo aprovou no princípio deste mês mais um empréstimo de 5 milhões de contos à Madeira. E foram estas as nossas notícias dos Açores e da Madeira. Então, até aos próximos 15 dias. Boa tarde. Não acordes, minha dor, transforma-te numa estrela, vai em nuvens de carinho e traz-me um pouco de amor. Abra força levemente, lembra-te do tempo antigo. Dá-me um beijo docemente, acorda-me num abraço, estarei sonhando contigo. Acorda-me num abraço, estarei sonhando contigo. Depois de me entender, diz que tiveste saudades, deves mentir, meu amor. Eu tenho muito medo que a amargura da verdade venha acordar minha dor. É que eu tenho muito medo que a amargura da verdade venha acordar minha dor. Quando entrei em casa da Severa, estava ela fumando, recostada num canapé de palhinha. Era uma mulher sobre trigueira, magra, nervosa e notável por uns magníficos olhos peninsulares. Ao lado estava uma guitarra, a companheira inseparável dos seus triunfos. Notícias da comunidade. A 28 deste mês de setembro, a Filarmónica Portuguesa de Calgary vai festejar o seu segundo aniversário. A festa vai decorrer no Crane Hall Center, na Richmond Street. Se não se lembra do local, diremos que foi onde houve a festa da Miss da Portuguese Society. A festa começa às 6h30 da tarde com a atuação da banda e depois haverá baile a brilhantar o segundo aniversário da Filarmónica, haverá petiscos e o que é habitual. Para falar em Filarmónica, também podemos informar que houve remodelação na sua direção e estão de agora a dirigir os sinos da Filarmónica os senhores Gabriel Sá, Manuel Carreiro, Manuel Câmara,
José Estrela e Manuel Lima. Para o Alberta Cultural Heritage Council, realizou-se na última semana uma reunião com os responsáveis das organizações comunitárias e, tal como previu o nosso diretor, houve desta vez consenso e foi eleito o Sr. Luís Ferreira para ser o nosso representante. Foram propostos pelas organizações 3 nomes e, depois de cerrada a votação, foi necessário desempatar os votos e todos os presentes concordaram com a forma como se procedeu ao desempate que elegeu o Sr. Ferreira. Baile de abertura da época de inverno da Portuguese Society. É já no próximo dia 5 de outubro que o clube abre o seu salão de festas para o primeiro baile. Não falte, tristezas não pagam dívidas. O programa de festas vai ser enviado a todos os sócios com a maior brevidade. Também em breve, e em data a anunciar, vai a direção do clube apresentar as suas contas e espera-se que os sócios apareçam e discutam os problemas do clube no seu lugar próprio, ou seja, na Assembleia Geral. Amália, em Calgary, é já a 14 de outubro. Por conseguinte, os bilhetes continuam à venda na agência, onde podem procurá-los e preparem-se, vão buscá-los com a devida antecedência, pois os bons lugares, ainda há muito bom lugar na plateia, mas depois vão acabar, com toda a certeza. Por conseguinte, Amália, não esqueçam a grande Amália, por isso hoje no nosso programa estamos a dar fados bonitos, que todos estão a ouvir, e por conseguinte, Amália vai encher o nosso coração de alegria nesse dia, que será memorável para Calgary, 14 de outubro. A minimissa será em novembro. Por conseguinte, escrevam as vossas filhas, contatem comigo ou contatem com o clube. Para o Conselho das Comunidades e através da Secretaria de Imigração são convidadas todas as organizações comunitárias a eleger um membro para o dito Conselho. Por Alberta e BC, só será eleita uma pessoa. Portanto, é de toda a urgência que os membros da organização de Calgary se reúnam novamente e o mais breve possível para essa eleição. O eleito irá representar a Polícia de Alberta e da British Columbia e a próxima reunião será, vejam só, no Porto Santo, na Madeira. Futebol em Calgary. Desporto. Houve uma autêntica revolução no futebol da Luz Canadian. Estamos a preparar uma equipe para o próximo ano à base de jogadores portugueses. Não queremos dizer com isto que só queremos a jogar os jovens portugueses, mas a atuar na nossa equipe preferimos escolher os melhores e os nossos jovens. Assim resolveu-se dar uma oportunidade a todos aqueles que têm habilidade e garra. Só falta que os que gostam de futebol acarinhem e amparem a nossa equipe de futebol. Com certeza que não vamos baixar a divisão, por isso não importa agora ficar em segundo ou quinto lugar, mas a preocupação é preparar o futuro. Estou ainda connosco Mike Clark e Par, e os restantes jogadores são só dos nossos. No último jogo empatámos com a Britânia, não vi o jogo, mas dizem-me que foi um grande jogo de futebol. No próximo dia 10, jogamos contra o Torjan, o favorito, na Shoaldice Park, às 8h15 da tarde. Não falta este jogo, apoiar a equipe de todos os portugueses. É já no próximo sábado que a velha guarda do clube vai até Edmonton jogar com os seus rivais, o Açores Society, a quem venceram por 3-1 em Calgary. Sabemos que vai haver festa rija em Edmonton, pois os nossos rivais querem receber a nossa caravana com todo o mérito e apreço. Em atletismo, Aurora Cunha venceu na Holanda uma mini-maratona. O novo reforço para o Porto, o jogador Madger, vindo de Paris, é argelino e jogava no Racing da capital de França. Do Ilho, em Lisboa, o jogador brasileiro será um grande reforço para o Sporting. E agora, os resultados da segunda jornada de futebol do campeonato da primeira divisão. O Vitória de Setúbal empatou com o Portimonense 0-0, o Chaves ganhou ao Belenenses 2-0, o Penafiel perdeu com o Boa Vista 1-0, o Benfica deu só 9-0 ao Marítimo e a surpresa foi o Salgueiros empatar com o Porto quase no final do jogo. O Desportivo das Aves perdeu com o Sporting por 2-1 e uma vitória arrancada à ferro. O Covilhã empatou com o Guimarães a 0-0 e o Braga venceu a Académica por 3-1. A classificação, por agora, o Sporting e o Boa Vista já vão comando naquela altura da segunda jornada. O Desportivo das Aves, o Porto, o Portimonense e o Guimarães vão com 3 pontos. Com 2, o Benfica, o Braga e o Marítimo. E o Desportivo das Aves, Setúbal, Académico, Valdense, Salgueiros e Covilhã com 1 e o Penafiel com 0. O Vianense inaugurou o seu campo relevado, assim como o União de Montemor. E agora vamos aos resultados dos jogos da terceira jornada, ou seja, realizados ontem sábado. Não damos o jogo do Sporting Chaves porque começou muito mais tarde. E assim os resultados são: o Vitória de Setúbal ganhou ao Covilhã por 3-1. O Vitória de Guimarães ganhou ao Benfica por 2-1. O Marítimo, a grande surpresa, perdeu com os Salgueiros 1-0. Está de parabéns o grande Humberto Coelho. O Porto venceu ao Penafiel por 3-1. O Boa Vista ganhou ao Chaves por 5-1. O Belenenses ganhou ao Braga por 3-0.
e o Portimonense empatou com a Académica em Portimão a 2 bolas. Por agora é tudo. Portuguesa de Calgary, e porque a ela diz respeito, passo em seguida a ler uma carta aberta, sendo o seu assunto a eleição do representante português de Calgary no Alberta Cultural Heritage Council, que se procedeu ilegalmente. No último programa, eu pessoalmente li uma carta enviada pelo Ministro da Cultura de Alberta a convidar a comunidade portuguesa desta cidade a eleger uma pessoa para nos representar no Alberta Cultural Heritage Council. Lia por considerar uma das nossas funções, como programa de televisão comunitário, dar conhecimento à comunidade de assuntos de interesse que lhe dizem respeito. Pensamos ser antidemocrático eleger uma pessoa que nos vai representar a todos nós portugueses ou luso-canadianos desta cidade, sem que a população tenha conhecimento antecipado da eleição e processo da mesma. Também no dito programa, disse que já não havia muito tempo para o dia 6 de setembro ser o último dia para entrega do nome do candidato. E também disse que nos devíamos reunir o mais rapidamente possível, e repito, nos devíamos, significa que estava interessado em participar ou delegar na reunião. Por ter todo o direito, por ser o diretor deste programa, e o meu nome, bem como o do Mosaico, está na lista com direito a voto enviada às organizações pelo Ministro da Cultura da Alberta, e também por estar interessado em votar no Sr. Jorge Morgado Ferreira, colaborador do nosso programa, aceitando democraticamente o resultado final. Devo informar que eu pessoalmente contactei os elementos do nosso programa em delegar o Sr. Jorge Morgado Ferreira como representante da televisão ou propô-lo pessoalmente. Concordaram com a proposta e se alguém não aceitou, também não me deu a entender. Alguém tomou a iniciativa de organizar a reunião e, ilegalmente, ignorantemente ou maldosamente, não me convocou para comparecer na referida reunião, quando não havia dúvidas a respeito disso, porque o meu nome e o do Mosaico constavam na lista.
Sr. Carlos Silva, dirigente da Portuguese Society e elemento deste programa, tinha conhecimento da carta, bem como da vontade deste grupo participar na reunião. Também casualmente tive a oportunidade de encontrar e conversar 5 ou 6 dias antes da reunião o Sr. Luís Ferreira, secretário da Portuguese Society of Calgary, e que foi a pessoa eleita, a quem sugeri que a Portuguese Society tomasse a iniciativa de organizar a reunião. Durante a dita conversa, dei-lhe a conhecer que a pessoa a ser proposta e ser votada por mim seria Jorge Morgado Ferreira, e também tive conhecimento da parte dele, Sr. Luís Ferreira, e estar interessado no dito cargo na Alberta Cultural Heritage Council. Segundo ele, pela primeira vez, o Sr. Luís Ferreira teve a oportunidade de ler a carta enviada ao Mosaico pelo Ministro da Cultura, porque até àquela data não haver nenhuma em posse do clube. Eu propus-me a fazer fotocópias da mesma para lhe entregar. Ele informou-me que no outro dia, domingo, haveria uma reunião no clube de manhã, não definitiva e preparatória. E até me falou na Filarmónica. Dei-lhe o meu endereço e o número do telefone e agradeci-lhe que me telefonasse, indicando a hora e o local da reunião definitiva. Até este momento continuo a aguardar o seu telefonema. Talvez não tenha sido ele a pessoa que convocou a reunião. Durante esta semana, perguntei ao Sr. Daniel Lima, presidente da Portuguese Society, quem tinha convocado a reunião. Também não me soube informar. Também durante esta semana tive a oportunidade de conversar e expor ao Sr. Padre Mole, que presidiu a mesa da reunião, da ilegalidade da mesma e daqueles que, sem terem autoridade para tal, votaram em nome do Mosaico. Está claro que o Sr. Padre Mole não teve qualquer culpa porque não fala português, o que lhe dificulta a sua integração e conhecimento da nossa comunidade. Aceitou sem reservas, as pessoas estavam presentes como os verdadeiros representantes das organizações. O Sr. Carlos Silva e o Sr. Daniel Lima, além de votarem pela Portuguese Society, tomaram a liberdade de votar pelo programa Mosaico sem me terem contactado e não terem mandato para tal. Quanto ao Sr. Daniel Lima, devo dizer-lhe que errou, talvez inconscientemente e influenciado por outros. Tenho-o como uma pessoa de boas intenções. No entanto, quero lembrar-lhe um velho ditado popular. De boas intenções está o mundo cheio. Se existem dúvidas quanto à ligação entre o programa Mosaico e a Portuguese Society, bem como a competência de responsabilidades, podemos nos reunir e falarmos sobre o assunto. No entanto, devo lembrar-lhe que continuo a aguardar a devolução do acordo entre a Portuguese Society e o programa Mosaico, que foi entregue no início do corrente ano. Desde o seu início, 15 de janeiro de 1984, que este programa de televisão demonstrou a maior colaboração e nunca criticou os dirigentes da Portuguese Society ou qualquer outra organização da nossa comunidade. Antes, pelo contrário, por entendermos ser em benefício da unidade da comunidade portuguesa desta cidade, temos adotado um sistema jornalístico que não é totalmente correto. Ou seja, temos elogiado o bem e ignorado o que se tem feito mal. Sr. Daniel Lima, possivelmente não está interessado em ser locutor da televisão, mas não faça o jogo de outros que possivelmente estarão interessados em ser locutores a tempo inteiro, servindo-se para tal da sua pessoa que apenas fica prejudicada. Quanto ao Sr. Carlos Silva, penso que não tem desculpa. O Sr. Carlos Silva, muito conhecido na nossa comunidade, já demonstrou ser uma pessoa experiente na vida clubística e nas suas regras, bem como noutros aspectos sem que ninguém lhe tire o mérito pela sua atividade na comunidade. Sabe muito bem quem é o diretor deste programa e que existem mais pessoas a que ele não deve ultrapassar e respeitar. O Sr. Carlos Silva, por ter votado nessa reunião em nome do programa Mosaico, ultrapassou as suas funções, que pessoalmente considero uma ação incorreta por ninguém lhe ter dado autorização para tal. A sua ação foi ilegal por ninguém lhe ligar a representação do Mosaico e por ter votado 2 vezes, uma pela Portuguese Society e outra pelo programa Mosaico, que, na minha opinião, e de muitos outros, deixou em desvantagem os representantes das outras organizações que só tiveram a oportunidade de votar uma vez, influenciando os resultados finais da votação. Mais uma vez, o repito, a reunião e a eleição foi ilegal porque o programa Mosaico não foi convocado e não havia dúvidas a respeito disso.
O nome do programa e o meu nome pessoal estavam na lista enviada pelo Ministro da Cultura desta província. Quanto a alguma polémica que vem sendo fomentada por conveniência de alguém a respeito da dependência do Mosaico em relação à Portuguese Society, em relação à reunião, apenas ponho duas perguntas à consideração. Se o Mosaico é considerado uma secção do clube nas mesmas circunstâncias que o folclore e o grupo desportivo, por que razão o Mosaico teve direito a voto sem que os outros não o tivessem? Ou então, como o Mosaico é uma secção da Portuguese Society, nas mesmas circunstâncias do futebol e do folclore, era fácil resolver o assunto. Não tinha direito a voto. Ou será que o direito a voto do Mosaico serve apenas para alguns dirigentes da Portuguese Society, conscientemente ou inconscientemente, fazerem jogo sujo e elegendo antidemocraticamente as pessoas que lhe convém ou das suas simpatias? Aos dirigentes das outras organizações, apenas sugiro que desta vez aconteceu ao Mosaico. Pode ser que para a próxima aconteça a outra organização. O que lhes aconselho é estarem de sobreaviso. Para terminar, porque já vou sendo longo, faço uma referência e um convite à pessoa que foi ilegalmente eleita para representante da comunidade do Alberta Cultural Heritage Council. O Sr. Luís Ferreira, de quem não tenho opinião quer em relação à sua personalidade, quer como envolvimento comunitário, por não ser muito conhecido o seu trabalho na comunidade. Não é só esta a minha opinião, bem como a de muitos outros com que eu tenho tido a oportunidade de conversar. Porque a reunião foi ilegal e para que o Sr. Luís Ferreira não inicie o seu mandato manchado para a ilegalidade e o jogo sujo, e até para provar à comunidade as suas boas intenções, propunha-lhe e convidava-o a ele próprio convocar uma reunião com todas as organizações e seus representantes legais para fazer nova votação. Pessoalmente, não estou nem nunca estive interessado nessa posição. O que realmente estou interessado é participar naquilo que o Mosaico tem direito e não dar aso a que alguém, consciente ou inconsciente, represente o Mosaico sem que não tenha autoridade para tal. Sr. Luís Ferreira, se ganhar, a sua posição será reforçada por não colaborar com ilegalidades. E jogo sujo antidemocrático, o que, penso eu, será apreciado por toda a comunidade. Se perder, aguarde as próximas eleições e, entretanto, terá a oportunidade, além do seu valor pessoal, de mostrar o seu trabalho quer em organizações comunitárias, quer em qualquer outro aspecto da vida social da comunidade. Para terminar, Sr. Luís Ferreira, não esqueça de enviar a convocatória ao Mosaico. Ficamos a aguardar. Aqui estamos para mais uma edição de Portugal Desportivo, hoje a abrir com uma das modalidades mais populares entre nós, o ciclismo. Na prova rainha de todas as contas se efetua ao longo da época, a Volta a Portugal, Marcos Chagas do Sporting chamou-se o primeiro lugar. Vamos ver um resumo da competição que levou um pelotão inicial de 105 ciclistas a percorrer o país de norte a sul. Tudo começou em Tavira, faz hoje 15 dias, 10 voltas à pista, 10 séries em acesso de despique. Na última série que reunia os nomes mais sonantes, Marcos Chagas arranca assim poderoso, vai ganhar a tirada, faz 5 minutos e ganha com isso também a camisola amarela. O Sporting continuaria a evidenciar a sua supremacia, ganhava na segunda tirada por Carlos Santos em Grândola e depois na etapa para o Seixal. O mesmo Carlos Santos conseguiria o triunfo, embora o Sporting tivesse que aceitar o levantar-se de cabeça de alguns nomes menos conhecidos. Vimos Rui Janeiro da Seleção Centro e agora Manuel Garcês do Alcena, que foge a caminho da Rábida. Mas a verdade é que lá no alto os fugitivos tinham já sido absorvidos pelo pelotão, como iremos ter a oportunidade de ver. Manuel Garcês, um nome que esteve também em evidência nesta volta, pelas inúmeras fugas em que tomou parte. Aqui está a passagem com Carlos Santos à frente, depois seria
a correria para o Seixal. Com o Sporting ainda a controlar os acontecimentos. Aqui está a chegada. E, naturalmente, Emílio Pinto, eufórico. No Bombarral, final da quarta etapa, o Bombarrense interrompia a série de triunfos do Sporting. António Fernandes ganhava em casa. Era um sinal do inconformismo de algumas equipas, embora Marcos Chagas ainda aqui mantivesse a camisola amarela. Aqui está a outra equipa de reportagem, o Nuno Jorge. Para a Figueira da Foz, a modesta formação da Costa de Lavos daria espetáculo. Primeiro, através de José Monteiro, vimos, era o número 74. Depois seria Luís Gregório, aqui o temos. A equipa figueirense a querer marcar presença na chegada à sua localidade e haveria de o conseguir, não através destes dois fugitivos, mas através de um terceiro que a 14 km da meta conseguiria escapar ao pelotão. Américo Vieira, de seu nome, 30 e muitos anos, 10 anos, aqui o temos, Américo Vieira, 10 anos ausente do ciclismo. Ele era alcoólico, abandonou e vai ganhar uma etapa da Volta a Portugal. Caso insólito no ciclismo português. A Costa de Lavos também a marcar presença na volta, mas também ela sem beliscar até ao momento a superioridade leonina. Depois o pelotão, onde o Paulo Ferreira, que também foi uma desilusão, é segundo, batendo o seu companheiro de equipa, Carlos Santos. António Fernandes venceu em Mangualde e Eduardo Correia ganharia ali o contrarrelógio. O Sporting reforçava assim as suas posições, mas o grande ataque ao domínio leonino foi desferido na etapa para Manteigas. Aqui é Armindo Tribentino do Bombarrense, o primeiro a inquietar o pelotão. A sua tentativa não seria coroada de êxito, mas as penhas douradas, este momento da junção, Armindo Tribentino vai ser apanhado pelo pelotão, mas as penhas douradas, dizíamos, iriam resolver a situação e de uma forma que talvez muitos não esperassem. Os grandes intérpretes foram Joaquim Gomes, da Seleção Centro, e Venceslau Fernandes, da Jato. A iniciativa pertenceu a Joaquim Gomes, é este, mais um ciclista de uma seleção regional a dar nas vistas. Sem dúvida que Joaquim Gomes e José Santiago, este da Seleção Norte, foram os homens em maior evidência, embora Joaquim Gomes depois acabasse por desistir noutra etapa mais para o norte. Eduardo Correia, acompanhado do homem da Jato na perseguição, e depois o pelotão, Marcos Chagas já a registrar nítida desvantagem em relação ao seu grande opositor Venceslau. Foi, sem dúvida, uma das grandes etapas desta volta a Portugal.
mangual de manteigas. Aqui Venceslau, passar em primeiro lugar, lá no alto das Penhas Douradas. Depois a descida, feita a uma velocidade vertiginosa. Este é José Santiago a revelar e a confirmar as suas aptidões de trepador. E depois 23 km sempre a descer até Manteigas. O pelotão bem pedalou, de tal forma que nem o conseguimos acompanhar, mas a verdade é que lá na frente os fugitivos marchariam ainda mais alta velocidade. Venceslau acabaria por ganhar a etapa e ascender ao primeiro lugar da geral individual, desapossando por alguns segundos o seu grande rival, Marcos Chagas.